pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do SomaCast da segunda temporada, um videocast do Grupo Soma, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa e Manejo de Saúde do Solo da Exalc USP. Eu sou o João Vitor Paixão, sou estudante de Engenharia Agronômica e hoje eu serei um dos apresentadores da mesa. Olá, eu sou Roberto Pinheiro, engenheiro agrônomo e pós-doutorando no Grupo Soma da Exalc USP. Sejam muito bem-vindos à segunda temporada. Primeiramente, gostaríamos de estar agradecendo ao PSEG por toda a ajuda e auxílio que vem nos dando nesse projeto. No episódio de hoje, nós iremos abordar um tema crucial, que é o carbono na agricultura. Nós iremos abordar tendências e perspectivas tanto para os próximos anos em relação ao carbono e suas implicações para o clima, para o meio ambiente e para a sociedade. Bom, e para conversar com a gente tem a honra de contar com o professor Maurício Roberto Querubim, que é professor do Departamento de Ciências do Solo da Exalc USP, trabalhando na área de manejo e qualidade do solo. Ele é engenheiro agrônomo e mestre em agronomia, agricultura e ambiente pela Universidade Federal de Santa Maria. É bacharel em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em solos e nutrição de plantas pela Exalc USP. É também vice-diretor do Centro de Estudos de Carbono e Agricultura Tropical, o CICarbon, e vice-diretor do programa Soluções Baseadas na Natureza do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa. Além disso, é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e em 2023 foi listado como um dos cientistas mais influentes do mundo de acordo com a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Juntamente com o professor Maurício, nós temos o professor Carlos Eduardo Serri, que é engenheiro agrônomo e mestre em solos e nutrição de plantas pela Exalc USP e doutor em ciência ambiental pela USP. Atualmente é professor titular do Departamento de Ciência do Solo da Exalc, atuando principalmente nos temas relacionados à matéria orgânica do solo, aquecimento global e mudanças climáticas, agricultura e mercado de crédito de carbono. É membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, diretor do Centro de Estudos em Carbono na Agricultura Tropical, o CICarbon, e diretor do programa Soluções Baseadas na Natureza do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa da USP. Em 2023, o professor foi listado como um dos cientistas mais influentes no mundo, de acordo com a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Uma dupla de peso, sem dúvida, um dos grandes maiores nomes da agricultura em carbono do Brasil. Uma honra tê-los aqui. Obrigado. Puxa, a satisfação é minha, eu agradeço muito o convite, estou muito contente de estar aqui com vocês. Que bacana. Professor Serri, o tema carbono e mudanças climáticas é cada vez mais atual, tem despertado muito o interesse do público em geral, da sociedade em geral, e a gente sabe dessa relação da agricultura com o carbono e as mudanças climáticas, né? Pensando no impacto do setor agrícola na emissão de gases de efeito estufa, o senhor poderia fazer um panorama para a gente, tanto a nível mundial e, em particular, o impacto brasileiro e como a produção agrícola pode ser afetada com as mudanças climáticas? Puxa, excelente pergunta, né, Roberto? E o público hoje recebe uma série de informações, né? E por que conversar sobre carbono e saúde do solo? Porque estão diretamente ligados a esse processo, né, esse fenômeno de aquecimento global e consequentes mudanças climáticas. Como as pessoas sabem, essas mudanças climáticas são ocasionadas por uma concentração exacerbada, né, muito aumentada de gases do efeito estufa na atmosfera. São vários os gases do efeito estufa, mas para o nosso setor aqui de agricultura, pecuária e silvicultura, 3 são os principais gases. CO2, que é o dióxido de carbono, CH4, que é o metano, e N2O, que é o óxido nitroso. As atividades antrópicas, nossas atividades, principalmente depois da Revolução Industrial, acabaram emitindo muito desses gases. E eles interagem com a radiação do infravermelho, que tende a sair aqui da Terra e ir em direção às camadas da atmosfera, mas porque existe muito desses gases, a concentração é muito elevada, parte do calor, parte da energia fica próxima à superfície terrestre. Isso é chamado de aquecimento global. A Terra, para se reajustar a esse novo sistema, acaba mudando padrões do clima. Esses gases são oriundos de várias fontes de emissão. Eu gostaria de falar para os colegas, que às vezes se esquecem, que 73% das emissões globais são oriundas da queima de combustível fóssil. Por que eu estou falando isso? Porque tem relação com a sua segunda pergunta, né? Ou a segunda parte da sua pergunta. Porque as pessoas esquecem que essa principal fonte é a queima de combustível fóssil e atribui uma culpa, um problema aos sistemas de produção
de agricultura, pecuária e silvicultura. Que acabam se passando como vilões da história. Como vilões. Nós, setor, temos sim emissões associadas. Agricultura, pecuária e silvicultura, mais mudança de uso da terra, basicamente é desmatamento, juntas equivalem a em torno de 20% das emissões globais. Então, temos a responsabilidade. Mas precisa ser pontuada que essa responsabilidade é uma parte e nós temos condições de atenuar, né, que depois a gente vai conversar. Mas, para não fugir da sua pergunta, esse aquecimento global e consequentes mudanças no clima impactam os vários setores, mas, como os colegas devem perceber, um dos setores, ou talvez o setor mais impactado, é aquele que depende diretamente do clima para que uma planta cresça, para que um animal se desenvolva, e tudo isso parte do solo. O solo, a gente usa uma série de indicadores de saúde do solo, incluindo o carbono, para avaliar se aquele solo está indo bem ou não frente a esses impactos. E o reflexo é que a planta pode ter maior produtividade, menor produtividade em função dessas alterações de clima, sobretudo de eventos extremos. Chuva numa época que não era para esperada que se chovesse, ou ao contrário, uma estiagem, uma seca, né, um veranículo, em momento em que a gente fez todo um preparo ali, colocou insumos, colocou uma semente e espera que o solo esteja úmido para a planta germinar, para a planta crescer, e aí vem uma seca. Então isso impacta diretamente a atividade de agricultura, pecuária e silvicultura. Então, resumindo só a minha longa resposta aqui, existe um problema, esse problema é causado por uma série de fontes de emissão, e o maior afetado, na minha opinião, é o setor de agricultura, pecuária e silvicultura. Então, não há interesse maior, ou não tem setor que está mais interessado em atenuar, em mitigar e adaptar-se para essa nova situação. Perfeito. O que mostra que o nosso desafio é bem longo e complexo, né? É bem longo e complexo, mas precisa ser feito ontem, antes de ontem ou muitos anos atrás. A gente fica postergando, e principalmente o uso muito exagerado de combustíveis fósseis para situações em que há alternativa. Tem situação que não tem alternativa, né? Ou a alternativa hoje é difícil. Sistemas de transporte, como grandes navios ou avião. Tem alternativas, mas são ainda não acessíveis, né, economicamente ou sob o ponto de vista de logística. Mas para outras situações há alternativas e talvez a gente já está passando do tempo de utilizá-las. Perfeito, perfeito. Professor Maurício, aproveitando o gancho que o professor Serri comentou sobre a relação das mudanças climáticas e a agricultura, eu gostaria de estar te perguntando, além da mitigação das mudanças climáticas, o sequestro de carbono aí também pode estar relacionado com algumas características do solo, e pode chegar a melhorar algumas propriedades. O senhor pode exemplificar para a gente quais podem ser essas melhorias? Claro. Bom, depois da aula que o CR deu aqui, fica até difícil, né? Nós seguirmos no podcast. Vou tentar, viu? Não seja modesto. Falou que a gente é de peso. Eu tenho mais peso que você, mais corporal, pelo menos. Bom, muito bom, João. Eu acho que toda essa história de carbono, pensando em agricultura, nós não podemos perder de vista qual é o grande mote dessa situação. O carbono, nós temos discutido, Sérgio, que o carbono ele é uma consequência de um processo bem feito na agricultura. Então, o produtor não vai usar uma prática de manejo simplesmente pensando em aumentar carbono. Isso é pouco tangível, é pouco materializado para o produtor. Ele está interessado em que benefícios ele vai obter com esse carbono sendo adicionado no sistema. Então, qual é a métrica hoje do produtor? Produtividade do sistema, qualidade da produção. Então, todas as práticas de manejo que são recomendadas dentro dessa agenda de carbono têm como objetivo, como meta final, melhorar a sustentabilidade do processo como um todo para produzir mais e produzir melhor. Bom, nessa história toda, até para conectar com a abordagem desse episódio aqui de videocast, nós temos a saúde do solo, que para mim, e talvez para vários de vocês também, ela é a base para você ter uma agricultura mais produtiva e mais resiliente justamente a esses impactos que as mudanças climáticas têm causado, principalmente eventos extremos.
Então, quando nós pensamos em saúde do solo, teve a primeira temporada desse videocast que nós detalhamos, né, indicadores químicos, físicos e biológicos. O carbono, ele é um indicador central. Se nós tivéssemos recurso para fazer a avaliação de um único indicador, que para mim não é correto, mas seria esse indicador o carbono, justamente por ele ter uma interface com indicadores químicos. Por exemplo, o carbono atua na geração de cargas elétricas, e aí nós podemos aumentar a CTC do solo, solos mais arenosos, isso é muito relevante. Solos tropicais como um todo, na verdade, né? Que são solos de carga variável. Pensando em química também, a matéria orgânica é um grande reservatório de nutrientes. Então, nitrogênio, enxofre, fósforo, próprio fósforo orgânico. Então, da parte química, a matéria orgânica é fundamental. Ainda mais no Brasil, que temos solos muito pobres, naturalmente, em termos de química e fertilidade. Sob o ponto de vista físico, que é um assunto que normalmente se deixa um pouco atrás da porta e se dá pouca relevância hoje, devido, assim, em relação ao que realmente impacta na produção, carbono é fundamental para uma série de processos. Por exemplo, a agregação do solo. Manter essa estrutura mais bem montada, com espaços porosos, com agregados estáveis, é fundamental para reter mais água, para ter uma drenagem melhor, para garantir que as raízes tenham condições de crescer com uma resistência mecânica menor. Então, em última instância, aprofundar o sistema radicular. Todo mundo fala em perfil de solo, né? Então, dá condições para que a raiz consiga explorar esse perfil de solo. E, finalmente, do ponto de vista biológico, o carbono é a moeda energética número 1 para nós conseguirmos manter uma biodiversidade de solo que a cada ano tem se provado que é uma das áreas que mais cresce na ciência do solo, o entendimento das múltiplas funções que biologia tem no sistema de produção. Seja nessa engenharia, eu estou com uma caneca aqui, ó, quem está vendo, engenheiros do ecossistema. São os macro-organismos que dependem de carbono também como fonte de energia. E aí tem os micro-organismos que fazem um papel fundamental na degradação, na decomposição, na promoção de crescimento, pela excreção de alguns hormônios. Então, para tudo isso, sob o ponto de vista químico, físico e biológico, o carbono é um ator principal na jogada. Então, todas as práticas de manejo, em primeira instância, vão afetar o solo. Esse solo, um solo mais saudável, tende a refletir numa produção melhor, numa produtividade maior, numa resiliência maior do sistema. E, em última instância, essa remoção de carbono, incorporação no solo, tende a ter um impacto positivo em toda a questão climática que o Serri bem ilustrou. Então, esse é o caminho dessa jornada. Não podemos pensar só no final. Tem uma trajetória e o solo é uma parte importante, se não uma das principais de toda essa jornada. Sem dúvida. Então, o carbono como uma engrenagem central para a funcionalidade do agroecossistema, né? Muito bom. E pensando em todos esses co-benefícios que a gente pode obter, como sequestro de carbono, melhoria dos atributos físicos, químicos e biológicos, quais seriam um conjunto de boas práticas agrícolas para a gente obter todo esse ganho no sistema de produção e também no meio ambiente? Olha, o conjunto de tecnologias, de práticas de manejo é um conjunto extenso, né? E o interessante é que eles combinam as duas ações que o nosso setor pode atuar frente ao problema de mudanças climáticas e aquecimento global, que não é só na redução de emissão de gases. A gente tem que fazer um esforço para reduzir as emissões. Mas isso os outros setores também devem fazer. O nosso setor, além de reduzir as emissões, podem retirar CO2 da atmosfera, que é o chamado de sequestro de carbono. Esse sequestro ocorre inicialmente na vegetação, então as plantas, vocês sabem melhor do que eu, fazem fotossíntese, e nesse processo retiram CO2 da atmosfera. Agora aquele carbono na forma gasosa, que estava na atmosfera, em excesso causando problema, agora está no tecido vegetal, que a gente vai consumir parte dele, né? Direta ou indiretamente. Parte desse carbono da planta é transferido ao solo por um processo de decomposição. Então, intermediado por organismos, o Maurício falou muito bem,
todos os aspectos físicos, químicos e biológicos são super importantes e por isso a saúde do solo é imprescindível para que esse carbono seja sequestrado, a planta cresça e retorne mais carbono e dê rentabilidade para o produtor, que no final das contas é o que a gente quer, acompanhado dos benefícios, Roberto, e co-benefícios que você está falando. Então, qual que é esse conjunto de práticas que contempla tanto a redução de emissão como a remoção ou sequestro? Bom, são práticas de manejo muitas que os produtores já vêm adotando, podemos melhorar sempre e expandir. Por exemplo, rotação de culturas, né? Quando a gente tem uma monocultura, também tem esse sequestro de carbono. Só que os organismos do solo acabam ficando com uma biodiversidade mais restrita, porque só tem um tipo de substrato, entre aspas, um tipo de comida só chegando. E aí vai definindo um tipo, ou alguns poucos tipos de organismos, né? Espécies de organismos que atuam naquele ambiente. Sim, e a importância da qualidade do material que está entrando Exato. no solo. Não é só a quantidade, mas a qualidade, a diversidade de substratos. Por isso a rotação de plantas, de culturas, plantas de cobertura, auxiliam nesse processo. A biodiversidade acima do solo condiciona a biodiversidade abaixo do solo. E sabe por que é interessante? Não só para sequestrar mais, mas porque essa variação, essa qualidade, ajuda a estabilizar o carbono ou dentro de um agregado que o Maurício bem falou, né, que protege fisicamente contra o acesso, né, do acesso, não contra, mas do acesso dos organismos a esse material orgânico. Estabilização organo-mineral tem várias formas diferentes, acho que não é o caso da gente detalhar aqui, mas isso tudo é possível quando você tem quantidade, sim, mas qualidade. Porque aí tem uma interação de vários organismos do solo estabilizando. E por que isso é interessante? Bom, quanto mais tempo esse carbono que saiu da atmosfera passou pela planta e ficar no solo, quanto mais tempo ele ficar no solo, quanto maior a permanência, mais longo prazo, maior tempo são os benefícios que o Maurício mencionou. Tem outras práticas, né? Por exemplo, o não revolvimento do solo, sistemas de plantio direto na palha, né? A gente fala plantio direto. Toda vez que a gente revolve o solo, a gente acaba expondo, a gente acaba privilegiando processos de transformação desse carbono que está na forma de frações orgânicas em gás que vai para a atmosfera. A gente oxida esse carbono, né, transforma ele em gás. A gente deve evitar. Tem situações que não tem jeito. Bom, se não tem, vamos compensar com aporte de material orgânico mais intenso, com variação, né? Sistemas integrados, o Maurício é um dos líderes no Brasil, né, sobre esse tema de sistemas integrados. É integrado e é complexo, mas propicia o não revolvimento, a manutenção daquele resto vegetal, a biodiversidade e os co-benefícios. Eu estou dando alguns exemplos, né? Acho que um aspecto importante que a gente não fala muito é no manejo mais racional da fertilização, sobretudo a nitrogenada. Perfeito. Né? Por quê? Porque as plantas precisam de nitrogênio, é um dos elementos que elas mais requerem, não tenha dúvida. Não é ser contra a fertilização, não é esse tipo de abordagem. Mas talvez alguns colegas estão descuidando da fonte de nitrogênio e, sobretudo, da quantidade, ou da época, do posicionamento, fazendo com que parte desse nitrogênio que a gente aplica se perca. Perca de várias maneiras. Né? E se perdeu, não está disponível para a planta utilizar. Então, a eficiência de uso desse nitrogênio acaba sendo baixa. Uma das consequências é que parte desse nitrogênio aplicado pode ser emitido, e é emitido na forma de óxido nitroso, que é um dos gases do efeito estufa que a gente comentou. Então, são vários manejos. Hoje tem bioinsumos, tem um monte de técnicas, fertilizantes mais modernos, de liberação controlada, com inibidores, seja orgânicos ou esses coatings aí, né, ou sintéticos. Tem inibidores, já falei, né? Enfim, uma variedade enorme de tecnologia. Hoje tem tecnologia. A gente precisa aplicar. E como consequência, saúde do solo melhorada. Um dos indicadores, Maurício bem falou, é o carbono, como uma consequência de tudo isso. Então, técnicas essas que reduzem as emissões de gases e aumentam o sequestro. Puxa, dando ainda benefício para o ambiente, para a rentabilidade do produtor, e os co-benefícios são água, que eu nem sei se é ou se não é benefício mesmo. Sim. É água, é biodiversidade, é rentabilidade, é resiliência do sistema. Puxa. Controle de erosão. Controle de conservação de solo e água, controle de erosão, controle
manejo integrado de pragas, quando você tem um equilíbrio ali. Mas, puxa, vai longe essa lista aí. Acho que eu mencionei algumas, o Maurício pode me ajudar a lembrar várias outras. Bacana. Aproveitando o gancho, eu vou passar uma pergunta para o Maurício, qual o desafio de dar escalabilidade a essas práticas e obter esses benefícios numa escala nacional das áreas de produção agrícola do Brasil, professor? Olha, esse é o ponto-chave que se discute hoje, né? Talvez um dos assuntos mais atuais, é como conseguir expandir o uso dessas práticas num país continental como o nosso, que tem uma variação de estrutura fundiária, que tem uma variação de investimento, de perfil de produtor. Condições edafoclimáticas super diferentes, né? Tipos de solo, texturas de solo. Clima. Então, tem uma série de desafios, mas o lado bom é que a gente tem feito uma série de estudos, outros colegas também estão fazendo, e há soluções para os diferentes locais. Não é a mesma, né? Então não é a mesma planta de cobertura, não é o mesmo sistema integrado, mas para cada local tem soluções regionais que fazem sentido. Aquele nível de produtor, aquela estrutura de área, e clima, e solo, e etc. Mas o fato é que no Brasil, né, talvez quem está nos ouvindo, alguns são da área, outros não estão tão familiarizados assim com a área, mas o fato é que o Brasil já é protagonista no uso dessas práticas. Então hoje, se falarmos em sistema plantio direto, que é talvez a prática mais difundida no Brasil e no mundo, nós temos uma área que se aproxima de 35, 37 milhões de hectares. Essa área, eu fiz um exercício, Serri, que ela é mais ou menos o tamanho do país Alemanha. Isso é muita coisa. Imagina uma Alemanha dentro do Brasil sendo cultivada 100% por um sistema conservacionista como o sistema plantio direto. E não é de hoje. O histórico já completou 50 anos em 2022. Então o Brasil tem um protagonismo há muito tempo nesse tipo de prática. Sistemas integrados, Roberto, que o Serri comentou também, que são mais complexos, eu diria até que são uma evolução do sistema plantio direto, porque ele usa como premissa uma área em plantio direto, em sistema conservacionista, e tu coloca mais elementos. Um elemento animal, um elemento arbóreo no sistema. Há uma projeção de números da rede LPF que é mais ou menos 17 milhões e meio de hectares no país. 17 milhões e meio de hectares dá mais ou menos 5 vezes o território da Bélgica. Então, vejam o impacto que se tem com essas práticas hoje, 2024, né? Ou que já tiveram nas últimas décadas e estão sendo implementadas. Eu faço só essa menção de números porque o Brasil está no centro do radar de muitas ações nacionais, obviamente internacionais, de muitas agências e órgãos e enfim, iniciativas variadas. E muitas vezes é um pouco distorcido essa visão do Brasil. De uma agricultura que não cumpre exatamente um papel como nós imaginamos que ela cumpra, né? Então tem uma série de problemas e desafios. Por exemplo, ainda temos cerca de 40 milhões de hectares que fazem preparo convencional, que tem uma perda de carbono a cada operação, que demora anos para nós repormos essa perda imediata. Então 40 milhões é muita coisa. Mas por outro lado, temos esse mesmo número, próximo a isso, de sistemas que já estão dentro de uma lógica conservacionista, que já estão numa lógica mais atual de agricultura regenerativa, e que aos poucos nós temos que aprender a valorizar isso. Sim. Valorizar o produtor que já investe, que já faz todo esse tipo de manejo em prol de produzir mais e melhor. Sem dúvida. Além da importância de estimular os que não adotam essas práticas, né? Vendo que o seu vizinho que adota essa prática está colhendo todos esses co-benefícios de uma agricultura baseada em carbono, né? Então, é um papel fundamental também, né? Ô Roberto, me permite só complementar. Eu tenho falado por aí, inclusive em aula, que você, o produtor, né, optar ou não por esse tipo de prática, que hoje ainda é um pouco de opção, né? Não vou, eu não quero investir e tal. Daqui para frente, com uma tendência de aumentar esses eventos extremos, de ser cada vez mais complexo fazer agricultura, utilizar essas práticas
serão parte dos mecanismos de adaptação. Então, daqui para frente, eu imagino que não é mais uma questão puramente de escolha, querer ou não querer, gostar ou não gostar. É parte de um processo de continuar produzindo. Né? Então, temos um caminho pela frente nesse sentido. Bacana. Nós já estamos uns bons minutos conversando sobre carbono, sobre agricultura. É imprescindível a gente não comentar sobre o lançamento do C-Carbon no ano passado. C-Carbon, como comentado na introdução do professor Serri, é o Centro de Estudos de Carbono e Agricultura Tropical e que já iniciou suas atividades. Professor Serri, nós que já estamos introduzidos no ambiente da Exalc, onde será a sede do C-Carbon, nós já sabemos um pouco e já estamos super empolgados com isso. Mas para o público geral, quem não conhece, talvez seja a primeira vez que esteja escutando essa palavra, você poderia comentar um pouquinho para a gente ou fazer uma síntese sobre a motivação e a criação do C-Carbon e quais são as principais metas e os estudos que o centro pretende estar fazendo? Claro, obrigado pela oportunidade, né, da gente divulgar um pouco esse centro, como você bem disse, recentemente iniciado, né, criado. Isso foi uma iniciativa de um grupo de pessoas, e o Maurício teve papel central em tudo isso, de criar um centro para, de certa forma, organizar ou consistir uma série de iniciativas que já existem, mas estão, de certa forma, pontuais e dispersas, né? Então, com um centro, é possível que a gente concentre os esforços e talvez o impacto, né, o retorno das informações seja mais robusto. Qual que foi a lógica de criação desse centro? Foi ajudar o Brasil a atingir suas metas que o país propôs numa série de negociações internacionais, né? Talvez alguns colegas lembrem, o Brasil se propôs, por exemplo, no Acordo de Paris, que é um evento da ONU, da Organização das Nações Unidas, né? O Brasil propôs metas de redução de emissão de gases e aumento do sequestro. Mas como fazer isso, né? Então, o C-Carbon vem, juntamente com outras iniciativas, para auxiliar o Brasil. Você falou bem, é uma iniciativa que está na Exalc, mas ela tem uma incumbência, um desafio, o C-Carbon, de tratar o Brasil como um todo, né? E para isso nós estamos contando com a colaboração de pesquisadores dos vários estados do Brasil, inclusive de pessoas do exterior, para complementar as nossas ações aqui, né, as nossas expertises, com o objetivo, então, central de reduzir as emissões de gases, aumentar o sequestro, sobretudo no setor de agricultura, pecuária e silvicultura. E isso são ações de mitigação e adaptação e que, em última análise, devem, juntamente com outros esforços, o problema é global, né? Não é Brasil, o problema é global, junto com outros esforços, melhorar a condição de vida da população. Em última análise, é isso. Nós temos um componente que é solo, planta, animal, atmosfera, que são os programas, e o responsável é esse senhor aqui, né? O diretor Baita científico. Desafio. Se fosse Não fácil, vou falar nada aqui. Se fosse fácil, eu mesmo faria, né? Mas o Maurício é o diretor da parte de pesquisa e desenvolvimento, e aí as frentes de pesquisa, os programas, é onde a gente encontra carbono, né? Então tem carbono no solo, nós estamos falando de saúde do solo, carbono como indicador, então essa é uma frente. A outra tem carbono na atmosfera, tem na água, tem nos animais, tem nas plantas. Então são componentes importantes. Nós temos uma outra parte do centro, do C-Carbon, que e está tudo conectado, obviamente, eu estou falando outra parte como se estivesse, né, desvinculado, mas não é, que é a parte de disseminação. É um outro colega nosso, que chama o professor Luiz Reinaldo Ferraccio Leone, que é o diretor dessa área, desse segmento de disseminação. Então, como interagir com tomadores de decisão, como divulgar os trabalhos, né? Não é só em paper, não é só em... É como a gente está fazendo agora, né? Uma forma de disseminação, de contribuir com a informação, né? Temos um terceiro setor, para não me alongar muito, porque a gente vai se empolgando quando eu falo do C-Carbon, né? Um terceiro eixo que é de inovação tecnológica. Um outro colega nosso, o professor Pedro Brancalion, que é o responsável. Todos estamos conectados, tem um comitê gestor,
tem um comitê consultivo com pessoas do Brasil e do exterior que nos dão a direção, tem um outro setor que a gente chama Foster Innovation Board, que é um local para quem está nas empresas, no governo, nos ministérios, nos darem também as suas contribuições. Quais são as dores, né? Como é que a gente faz pesquisa, inovação, difusão que atinja quem está lá na linha de frente? Esses produtores, como é que a gente melhora todas essas práticas, esse entendimento desses processos, desses mecanismos que, em última análise, vão nos ajudar a melhorar cada vez mais. Então, tem muita coisa que a gente poderia falar, né? Mas nós temos um programa bem estabelecido, sabe, Roberto? E metas para os primeiros 5 anos, depois para os próximos 3 anos, ou seja, do ano 5 ao ano 8, depois do ano 8 ao ano 11. Nós não estamos falando de um projeto, estamos falando de um centro de década de duração, mais, né, o planejamento para a primeira década, mas ele deve ter, né, uma longa vida sobre o ponto de vista de contribuição, sempre se ajustando às novas perguntas, às novas necessidades, os novos desafios. Então é um pouco desse contexto aí. É uma oportunidade muito para estudantes também. Eu imagino que parte do nosso público aqui seja estudantes. Nós temos, né, Maurício, na sua tutela aí, aprovado pela FAPESP. A FAPESP é uma Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nós temos mais de 90 bolsas de estudo, né? Então, nos vários níveis de graduação, né, bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, né? E estou olhando para você, pós-doc, né? E bolsa de jornalismo, de treinamento técnico, enfim. É uma operação aí bastante ambiciosa, mas que com essa equipe tão forte, tão bem engajada e que estão literalmente vestindo a camisa, né, do desafio, tenho certeza que a gente pode dar uma contribuição bastante relevante. Que bacana. É muito Motivação nos falta. É muito interessante pensar que o desenvolvimento do projeto ele foi pensado em atingir todas as camadas da população, né, em diversas áreas que são relacionadas ao carbono. Sim. E aproveitando até, comentando sobre o C-Carbon, o professor Maurício, que é o vice-diretor, está aqui com a gente, né, a gente está com os mais, né, do C-Carbon. O líder é o Serri aqui, eu só É um conjunto. Cumpro função. Não cumpre, não. Eu diria que uma coisa legal, eu vou ficar quieto porque você vai fazer a pergunta para o Maurício, mas eu não podia deixar passar isso, no sentido assim, acho que o diferencial do C-Carbon, pelo menos até nesse momento, é a contribuição conjunta, o esforço conjunto. Esse edital da FAPESP que a gente concorreu para conseguir a aprovação do centro, ele é super concorrido. Talvez seja... A FAPESP é uma das agências mais concorridas. Dentro dela, talvez esse edital seja ou um dos mais concorridos. Só a gente conseguiu emplacar o centro porque teve esse conjunto, esse esforço conjunto. Então isso não é indivíduos, mas sim o conjunto, o esforço somado dos indivíduos. Sim. É muito grandioso a missão do centro. Eu imagino que vai ter grande prosperidade ao longo dos anos. E professor Maurício, a gente tem que comentar, necessitamos comentar um pouquinho sobre o tema do nosso episódio, que como já comentamos, que é a saúde do solo. Dentro do C-Carbon, como que a gente pode encaixar, qual área que está conectada com a saúde do solo e o que ela está relacionada com a produção sustentável de alimentos para o Brasil e para o mundo, corretamente, né? Sim. Não, claro, saúde do solo é um dos pilares dentro do C-Carbon. O CR comentou que nós temos uma divisão operacional, mas não necessariamente isso é uma divisão física, né, das atividades, entre pesquisa, inovação e disseminação. A temática saúde do solo, ela permeia por tudo isso. Hoje nós estamos fazendo uma atividade aqui de disseminação, que daqui a pouco vai ser vinculada ao próprio C-Carbon e teremos outras tantas que eu posso mencionar daqui a pouco. Mas em termos de pesquisa, que talvez seja a fundação para nós termos disseminação e inovação, nós temos 5 grandes macroprogramas no C-Carbon. Um é solo, o outro é planta, animal, atmosfera e ferramentas digitais. Esse último mais transversal que pegue os outros 4, né? Que pode abranger os outros 4. Saúde do solo, obviamente por estar
como o próprio nome diz, tá o foco no solo, ela está relacionada ao macroprograma de solo. Então lá nós temos uma bandeira ou uma linha de pesquisa específica para esse tema, aonde nós todos aqui participamos de uma série de iniciativas que ao longo do tempo vão construindo essa agenda de saúde do solo do centro. Então, o centro apenas começou, nós podemos dizer assim, né? Apesar de estarmos um bom tempo já pensando e vivendo o centro, mas já temos alguns produtos super legais dentro da agenda de saúde do solo, que está conectada também ao nosso próprio grupo Soma, né? Que fica responsável por essa linha de pesquisa. Então, eu vou dar exemplos bem rápidos aqui para nós entendermos assim, as diferentes abordagens dentro dessa linha. Por exemplo, hoje há uma demanda do mercado e principalmente dos produtores de termos métricas mais simplificadas, de conseguirmos ir lá no campo e ter uma ideia de diagnóstico de saúde do solo. E assim, acho que para você também, Serri, essa pergunta é recorrente, né? Como é que nós medimos? Como é que nós temos... Em escala, né, Maurício? Em escala, temos um diagnóstico rápido, inclusive para usar, por exemplo, num dia de campo. Uma demonstração com um produtor, um consultor. E aí, uma das linhas já em projetos no Cicarbon é o próprio kit de saúde do solo, que nós discutimos num episódio anterior com um pouco mais de detalhe. Então, está sendo feito uma caixa, literalmente, com uma série de ferramentas e de métodos mais simples, mas validados cientificamente, aonde o produtor tem condições de executar essas avaliações no campo e ter uma resposta imediata. Isso é super legal, é inovador, então está dentro no campo de pesquisa, mas também de inovação e, por que não, de disseminação da informação, né? Então, cumpre um papel quase que nos 3 pilares. Outros avanços em termos de ferramentas computacionais para nós interpretarmos saúde de solo, os indicadores e transformar em índices. Tem colegas dentro do Cicarbon trabalhando com mapeamento e espacialização de saúde do solo. Então, o professor Alexandre Dematê lidera uma frente que está lá em ferramentas digitais, mas o assunto é saúde do solo. Então, veja como é tudo meio articulado o negócio. Mesmo, né, Maurício? Solo com planta, com atmosfera, Sim. com animal. Tá tudo conectado. A gente divide, como o Maurício falou bem, operacionalmente, mas na prática tá tudo concatenado, né? Exatamente. E aí, bom, são várias as iniciativas e uma que nós estamos prestes a fazer um lançamento oficial é uma ideia de uma aliança de saúde do solo, que nós vamos chamar, num primeiro momento, de Brazilian Soil Health Partnership, que é uma aliança brasileira de saúde do solo, que é uma das bandeiras do centro, congregar pesquisadores, produtores, estudantes e também as empresas, né, os atores do setor, para conversar sobre essa temática, para traduzir ciência em prática, por exemplo. Há uma demanda muito grande de interpretar os artigos científicos, né? Para nós, talvez, na academia, faz sentido aqueles artigos escritos em inglês, publicados numa revista internacional e tal. Mas para a grande maioria e para quem realmente utiliza essa informação no campo, nós temos que traduzir essa informação literalmente numa linguagem de aplicação e que seja compreensível para todo mundo. Então é um dos desafios do próprio centro nessa agenda. E eu quero aproveitar o momento, vamos aproveitar o espaço aqui, Serri, para fazer até um convite para quem está nos acompanhando. No dia 24 de abril, agora de 2024, nós vamos fazer um evento aqui na Exalc, via Cicarbon, um evento do Cicarbon, que a temática é justamente saúde do solo. Então, um dia inteiro para aqueles colegas que se interessam um pouco pela temática, ficar mergulhado, imerso. Uma imersão, né? Literalmente, não vai ter água lá. Não. Mas vai ter um conhecimento sobre a área. Então, estamos montando uma agenda, um programa assim, super legal, super denso, que vai desde ter uma visão mais conceitual, uma visão global sobre o assunto, dos fundamentos,
convidando colegas do exterior que lideram outras iniciativas super bacanas fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, até mesas redondas focadas à prática, então, de agricultura regenerativa, como é que a saúde do solo se conecta com esse tema atual, sistemas de produção variados, como sistemas conservacionistas, sistemas integrados, papel da microbiologia, dos bioinsumos nesse aspecto, lançamentos de um livro que acabou de ser publicado junto com a doutora Ieda Mendes. Tive a oportunidade de editorar, e outros tantos colegas como o Serri participaram da escrita de capítulos, que são marcos, um marco referencial para o país, numa temática que é super nova. Então, faremos o lançamento desse livro, do kit também nesse evento, dessa própria aliança em saúde do solo. E o fechamento do evento, acho que não poderia ser melhor no sentido de dar essa ideia mais macro desse assunto. Nós podemos ter uma ideia muito específica do campo, de práticas de manejo, mas como é que nós posicionamos uma agenda como essa dentro das negociações que o CR participa aí mundo afora? Então, nas grandes negociações internacionais. Então, tem colegas de primeira linha convidados aí que vão participar para nos dar essa visão também de como o que nós fizemos numa escala local, pontual de lavoura, impacta numa escala global, a nível de governo, de país, a nível internacional, em termos de organização das Nações Unidas, em termos de PCC e assim por diante. Então, deixo o convite a todos os colegas que queiram se interessar um pouco. Em breve nós estaremos divulgando aí aonde se inscrever e como participar. Que bacana, programação completa então do evento já divulgada. Bom, pegando esse gancho final das organizações internacionais, professor Serri, final do ano passado o senhor teve a oportunidade de participar da COP28, né? E como que essa temática carbono na agricultura e agricultura brasileira tem sido visto por essas grandes organizações internacionais? Olha, mais e mais, nas últimas COPs são conferência das partes, né? Vamos entender de forma simples que cada parte é um país. Não é bem isso, né, pessoal? Mas às vezes tem pequenas ilhas ou arquipélagos formam uma parte, mas vamos simplificar a nossa vida para dizer que é um evento da ONU que as partes, que os países vão e negociam. Tem uma preocupação, mas nem todos querem assumir metas, querem assumir, né, alguns acordos internacionais. Então, nas últimas COPs tem ganhado muito atenção o setor agricultura, pecuária, silvicultura. E dentro desse setor, o solo tem ganhado um destaque muito grande. Há 2 COPs atrás, tem uma COP por ano, né? Há 2 COPs atrás, o presidente dos Estados Unidos, ele comentou sobre sequestro de carbono no solo. Quando um presidente dos Estados Unidos fala sobre isso, ganha uma repercussão muito grande, né? As pessoas param para escutar, falam, opa, o que seria isso? E esse sequestro só é possível com essa relação da saúde do solo. Não dá, não tem como. Né? O carbono como uma consequência, como já foi bem dito aqui. Então, nessa última COP, esse assunto veio em voga com bastante intensidade. Por quê? Porque o foco dessa última COP foi em sistemas alimentares. Food systems. Essa era a palavra da COP. Apesar de ter sido feita em Dubai. E isso, Maurício, é um assunto muito... Eu sei que você tem uma opinião sobre isso. Eu tenho, vou expressar. Né? Houve, na minha concepção, uma espécie de desvio de atenção, uma cortina de fumaça, porque eu fiz questão de falar, e vou repetir, que grande parte das emissões de gases vem da queima de combustível fóssil. Então, a gente esperava, Maurício e colegas, que lá nos países, né, que são bastante dependentes ou se desenvolveram às custas da queima de combustível fóssil, né, como é o caso dos Emirados Árabes, que houvesse uma contribuição maior do que houve. Mas a atenção, então tem 2 lados, sabe, Roberto? O lado otimista e o pessimista. Eu vou deixar para cada um escolher qual lado quer. O lado pessimista é que
trouxeram o assunto para sistemas alimentares como grandes vilões das questões associadas às mudanças climáticas, o que não é verdade. Então eu tive a oportunidade de fazer 8 ou 9 apresentações lá. Em todas elas eu já não aguentava mais, mas fiz isso. Olha, as emissões de gás do efeito estufa prioritariamente vêm da queima de combustível fóssil. Quer resolver o problema? É aqui que tem que atacar. Mas também tem a responsabilidade dos nossos setores e o sistema alimentar nesse contexto. Então esse é o lado, né, um dos lados. Foi possível reverter no final com uma assinatura de um tratado, de um pledge, como eles chamam, de reduzir as emissões de gás oriunda da queima de combustível fóssil com uma energia, com uma transição energética. Não é, ninguém espera que isso seja feito abruptamente. Mas isso tinha que ter começado já há tempos atrás, mas antes tarde do que nunca, de fazer uma transição energética para onde é possível usar outras fontes, né, alternativas. E a minha colocação lá foi, olha, dá para a gente ter alternativas de energia em relação ao combustível fóssil. Mas eu perguntei para um colega lá de um país europeu, e o alimento o senhor consegue substituir? E ele ficou não muito contente com essa minha colocação. Falei, combustível fóssil dá para substituir por outro. E alimento, o senhor consegue substituir por outra coisa? Inclusive, no ano passado, a gente teve também um lançamento da Aliança Global por Biocombustíveis, né? Liderado por Brasil, Estados Unidos e Índia. Então, a nossa expectativa é que isso realmente alavanque para essa transição energética, né? Eu também tenho essa expectativa e eu também acho que essa é uma forma de transição energética, né? Até que outras técnicas também venham para contribuir, porque, na minha opinião, não tem uma bala de prata, não tem uma solução única. É a combinação de várias. Essa é uma delas. Mas, hoje, às 8 da manhã, eu participei de um evento da FAO e que está sendo desencorajada a utilização de biocombustíveis. Puxa, e o USDA está bem forte também, e nos Estados Unidos eles vão descontinuar uma série de programas que vêm com biocombustível. Isso é um desafio para o Brasil, enquanto cana-de-açúcar, enquanto biodiesel, de palma, de soja, e seja do que for, de gordura animal. Etanol de milho, que tem crescido nos últimos anos. E enquanto que o maior produtor de etanol de milho está indo para uma direção contrária, privilegiando energia elétrica, carros elétricos, que eu acho que tem seu nicho, mas que não é uma realidade para muitas das situações, incluindo a nossa. Até que tem que ser considerado qual é a matriz energética que está sendo utilizada para recarregar a bateria desses carros, correto? Exatamente, porque se você for recarregar as custas de queima de combustível fóssil, né, com uma mina de carvão lá atrás do seu plug ali então, mas enfim, os desafios são grandes. Resumindo, essa COP, ela começou, no meu ponto de vista, com uma expectativa grande que esses países dessem sua contribuição, não aconteceu, a pressão foi grande e no final houve um pledge com assinaturas de vários países se comprometendo com essa transição energética. Agora, o lado bom é que os sistemas alimentares estão cada vez mais sendo percebidos, porque é uma desconexão, uma perda de conexão com o campo. As pessoas acham que o alimento vem não sei de onde, né? Vocês estão da prateleira, vem com roupa aqui, é algodão que veio de campo, essa água é sistema que filtrou no solo saudável, e aí vai. O leite já aparece na caixinha. Então a gente perdeu essa conexão com o campo. E o fato de trazer os sistemas alimentares para discussão retoma um pouco isso. As pessoas repensam um pouco, né? E, finalizando minha longa resposta aqui, Roberto, que o solo ganhou um papel importante. Protagonismo, né? Protagonismo. Né? Uma série de iniciativas vinham, né, Maurício? Dia Mundial do Solo e tal, e bom. E agora ganhou um protagonismo aumentado, desde que o presidente dos Estados Unidos, Biden, falou sobre sequestro de carbono, foi sendo aumentado e teve muita discussão interessante a esse respeito, e as pessoas prestando atenção no solo e querendo entender e querendo saber como é que se estoca esse carbono, que impacto ele tem, e oriundo de uma fonte quase que grátis, né? É verdade que precisa pôr um fertilizante, precisa de água e tal, mas a fotossíntese, diferente de outros sistemas de captação e acúmulo, né? Storage e sequestro em cavidades, que é importante também, mas que tem um custo alto. A fotossíntese é quase de graça, né, pra gente. Perfeito. Temos que explorar
no bom sentido, com as técnicas adequadas que a gente comentou, garantindo a saúde do solo, a resiliência e a rentabilidade do produtor. Puxa, uma combinação que me parece fazer todo sentido. Sem dúvida, muito bacana. Bem, para finalizar essa conversa muito engrandecedora para ambas as partes, imagino, como vocês dois, como vocês os professores, conseguem enxergar esse assunto, carbono na agricultura, saúde do solo relacionado ao carbono, nos próximos anos? O que as pessoas têm que ficar atento sobre esse assunto? Bom, vou tentar começar aqui e você finaliza aí, Serri. Poxa, é um assunto que não tem volta, né? Eu acho que não é aquele assunto que vem e vai na crista da onda e vai desaparecer. Por quê? Porque estamos, como os próprios órgãos internacionais chamam, de década da emergência climática, né? Onde se antecipou muito a necessidade de fazer ações. Então, passamos aqui esses minutos conversando, mostrando que para que todas as ações sejam efetivas, você tem que ter uma base saudável, e essa base é o solo, né? O Brasil, ele é protagonista em todo esse assunto, né? O Serri comentou, o lado meio cheio de toda essa história é que os olhos se voltam para sistemas alimentares e, consequentemente, se voltam para o Brasil, né? Pela nossa capacidade produtiva, pela nossa oferta ambiental, pela nossa vocação agrícola. Então, os olhos se voltando para o Brasil, por um lado não é muito bom, né? Porque ficamos vigiados, entre aspas. Por outro lado, nós temos que enxergar as oportunidades de tudo isso. Então, hoje, com quem a gente conversa e tenta discutir sobre o assunto, tentam também enxergar como é que nós podemos ter uma agenda positiva em tudo isso. Como é que nós, entre aspas, nos beneficiamos desse protagonismo que o Brasil tem e terá nos próximos anos. Então, acredito que nós temos muito a avançar. No Brasil, o Brasil não está nessa agenda de saúde do solo, não está atrás de outros países. Eu diria que nós estamos alinhados com países que desenvolveram os conceitos e tudo mais, como Estados Unidos e alguns países europeus. Estamos no mesmo momento de amadurecimento, de entendimento de indicadores, de entendimento de aplicação prática. Costumo dizer que nós estamos, nesse assunto, cruzando e cabeceando ao mesmo tempo, porque se gera o conhecimento científico e já há uma demanda imediata de aplicação dele. Exatamente. Então, é quase que uma pesquisa casada com a aplicação. Isso é legal. É legal porque você vê o seu trabalho indo para a aplicação prática. Então, nos próximos anos, há uma perspectiva de crescimento. Só crescimento nessa área. Acho que no primeiro podcast eu falei alguns números de como esse assunto cresce em termos científicos. Nos últimos 10 anos, nós temos 3/4 do conhecimento foram gerados. Nos últimos 5 anos, metade do conhecimento. O que vai acontecer daqui a 5 anos? Né? É até difícil de projetar. Mas com mais gente trabalhando, com esse assunto sendo difundido para todos os setores, para mais colegas na academia se envolvendo, certamente nós vamos ter uma produção de conhecimento e uma aplicação cada vez maior. E no fim das contas, quem se beneficia é o produtor, é o país, é todos nós, né? Que somos impactados por um reflexo de um manejo bem feito, de um solo mais saudável. Acho que é isso. Perspectivas, sou sempre otimista nisso, bem positivas, e por isso estamos animados, inclusive no Soma, inclusive no C-Carbon, lá, de fazer essa agenda decolar nos próximos anos. Olha, Maurício, eu não vou me aventurar a complementar, porque eu acho que você já disse tudo muito bem feito, muito bem falado aí, muito bem contextualizado. Eu concordo 100% com o que você falou. Esse aumento não só em número, mas em qualidade, né, da ciência produzida. O seu livro, né, junto com a IEDA, os dois editores, mostra um pouco disso, dessa evolução e de como esse assunto em saúde do solo tem contribuído, né? Então eu finalizo, para não ser repetitivo com o que o Maurício falou, que realmente o Brasil é protagonista nisso. Isso não é visão de nacionalista, a gente vê nesses fóruns, né? Os pavilhões mais visitados são do Brasil,
a expectativa do que vai ser falado é do Brasil, isso nos dá uma responsabilidade maior. Então nós temos que ter, né, uma responsabilidade maior. Mas também uma série de oportunidades. Eu tenho convicção de que o Brasil, se mais e mais adotar aquelas práticas de manejo, aquelas tecnologias que melhoram a saúde do solo, né, e tem todos os desdobramentos que a gente já mencionou, se o Brasil adotar mais e mais, com mais critérios, com mais extensão de área, nós seremos, já somos, mas seremos parte da solução com relação a mudanças climáticas e aquecimento global. Não taxados como parte do problema, como parte da solução. Eu tenho convicção que a gente tem plenas condições de fazer isso. Tem desafio? Tem, mas nós temos condição. Então eu encerro por aí com essa visão de complementar ao que o Maurício bem falou. Obrigado, viu, pessoal, pela oportunidade. Me chamem mais vezes que eu virei, né? E parabéns pela iniciativa do grupo de vocês. São poucos que querem vir e compartilhar informação e dedicar tempo para essa forma de disseminação. Então, o pessoal que está assistindo aí, imagino que está agradecido também pela iniciativa desse grupo. Parabenizo vocês por isso. Muito obrigado, professor. Bem, com essa mensagem final de ambos os professores, agradeço muito o que o senhor falou, professor Serri. Nós estamos chegando ao final desse episódio. Foi um imenso prazer estar com vocês aqui hoje. Foi realmente engrandecedora a conversa, com certeza para o público deu para aprender bastante coisa, ou se não aprendeu, pelo menos deu um norte de onde pesquisar. Bem, ao público, quem quiser saber mais sobre nosso grupo, nós temos o Instagram, YouTube, LinkedIn e também nosso site, que é o soma.com.br. Quem ainda não nos segue, deixo aqui a oportunidade através das redes sociais. E abro novamente um espaço para vocês estarem falando, se quiserem deixar mais alguma mensagem final. Não, só agradecer. Obrigado, viu, pela condução, parabéns pelo projeto aí que vocês criaram e estão botando em prática. Agradeço por poder participar mais uma vez e por poder também dividir espaço aqui com o Serri, no qual eu sempre aprendo diariamente aí. Estamos respirando muita coisa em conjunto aí em termos de saúde do solo e carbono. Obrigado, viu? Eu também já agradeci, agradeço novamente, sempre bom. Também a recíproca é verdadeira, Maurício. A gente conversa bastante durante o dia, manda zap à noite, de madrugada, de manhã, porque tem tanta coisa acontecendo, né? Mas é sempre um prazer participar aí com vocês. Parabéns pela iniciativa. Bem, muito obrigado a todos que nos escutaram e nos assistiram até agora. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo.